Olá pessoal, eu sou o Vinícius, professor de pediatria, editor do Ped Papers, e nesse videocast a gente vai falar de ingestão de corpo estranho. A gente tem vídeos sobre isso e hoje a gente vai falar, junto com o Lígia, do melhor momento para solicitar a remoção endoscópica. Lígia comigo aqui. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Olá, Vinícius. Então vamos complementar, né? Vamos tentar destrinchar aquele artigo da SPP sobre a ingestão de corpo estranho na pediatria, pessoal. Então, bora lá. Exato. Então, nesse vídeo, a gente quer falar do melhor momento para solicitar a remoção endoscópica. Muito bem. Então, a primeira pergunta é exatamente essa. Quando a remoção de corpo estranho deve ser feita assim imediatamente? Ou seja, qual seria a indicação de remoção de emergência? Então, assim, a remoção de emergência, né, tem que fazer em menos de 2 horas. Então, o negócio é rápido, né? Tem que fazer urgente. Tem que fazer urgente, não. De maneira emergente. Exato. E aí, quais são esses objetos? São aqueles que podem dar problema, né? Então, você vai avaliar o objeto e o sintoma. Primeira coisa que não tem discussão é bateria presa no esôfago. Bateria presa no esôfago a gente tem que tirar com menos de 2 horas, tá? Esse daí não tem... Risco de perfuração, né? Risco de perfuração, risco de fístula. Pensa só se a criança faz uma fístula do esôfago com a aorta, né? Por exemplo. Já era. Na literatura tem 4 casos que sobreviveram só de fístula do esôfago com a aorta. Então, assim, não tem condição, tem que tirar. Uma segunda indicação de fazer a remoção imediata é quando você tem um objeto longo, perfurante ou cortante que está preso no esôfago. Também não tem discussão. Certo. Vai que esse cara faz uma fístula, né? Ou perfura. E a terceira indicação de fazer uma remoção de uma maneira de emergência é quando você tem obstrução completa do corpo estranho no esôfago, pelo corpo estranho no esôfago. E aquele paciente tem uma salivação intensa que não permite deglutição de saliva e está com aquele sintoma de engasgado. Nesses casos também a remoção tem que ser feita com menos de 2 horas, sem respeitar o tempo de jejum. Emergência total, né? Emergência total. Agora, aí saindo da emergência, que a emergência é a situação mais grave, né? Isso. Uma situação de também gravidade, mas não tão eminente, né? Uma situação de urgência. Então, quais seriam as indicações da remoção de urgência, Lígia? Então, assim, né? A remoção de urgência é aquela que você pode fazer em até 24 horas. Então, você tem uma folga maior aí e dá para esperar o tempo de jejum do paciente, né? Então, isso diminui o risco do procedimento endoscópico. Sim. Então, você pode fazer nessas situações quando você tem, por exemplo, uma moeda presa no esôfago ou algum alimento que está preso aqui no esôfago ou qualquer outro corpo estranho que seja rombo, porque a gente já sabe que ponte agudo é emergência, menos de 2 horas. Mas se for qualquer objeto rombo, preso no esôfago e também sem aquelas manifestações clínicas de obstrução completa, que aquilo lá a gente já aprendeu também que é de emergência. Você pode esperar até 24 horas para fazer a remoção endoscópica, tá? Quando você tem a ingestão de 2 ou mais ímãs ou o ímã e o objeto metálico, você pode esperar um pouquinho mais. Dá para esperar? Dá para esperar, mas tem que fazer Quanto em antes, menos de 24 né? Quanto antes, melhor, né? Em menos de 24 horas. Se você tem um objeto que agora está no estômago, não está mais no esôfago, tá? Tudo bem. E esse objeto... Isso eu estou falando do esôfago, tá? Agora, se você tem um objeto no estômago... Já entrou no estômago. Já estamos no estômago. Que tem mais de 2,5... Já lembra aquela medida? Mais de 2,5 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de comprimento, você não precisa fazer de urgência, mas você tem que fazer... Quer dizer, você não precisa fazer de emergência, mas tem que fazer de urgência, em até 24 horas. Agora, e aquela história, por exemplo, tem uma moeda que está ali no estômago. Tá. Pode ser que ela saia naturalmente. Ah, moeda no estômago é outro esquema. Outro esquema. Outro esquema. Então vamos deixar para outro momento. Exatamente, a moeda no estômago é tranquila, é mais light. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, o que mais? Ainda Porque aqui... eu fico com a sensação, assim, de que, tudo bem, não é uma emergência, beleza. Não é lá aquela bateria no esôfago. Isso. Né? Não é aquele objeto pérfuro cortante no esôfago. Mas está lá no estômago, não é melhor tirar logo para ele não passar pelo pilório e aí já era? A questão é, tá causando sintoma? Não. Não tá. Então você não precisa sair correndo para fazer a endoscopia. Dá para esperar. E, dependendo do tamanho do objeto, ele pode ir embora. Pode ir embora. 80% deles vai embora sozinho. Vai embora.
Tanto que tem muitas mães que têm surpresinha quando vê o cocô do filho e sai um negócio ali que ela nem imaginou que ele tinha engolido. Kinder. É um Kinder, é um cocô Kinder, exatamente. Então, assim, às vezes a gente bota uma carga de ansiedade que não precisa. A criança tá bem, não tem nada acontecendo, vida que segue, tá? Certo, Então a gente tem que certo. olhar o paciente também. Beleza, e tem né? aquilo que você já falou até no outro vídeo de fazer o tempo real do raio-x, né? Isso! Na endoscopia, né? Exatamente. Chama o endoscopista, ele vai lá e não acha nada. Aí não né? acha nada, fala, caramba, me trollaram. Aí faz a radiografia, tá lá no cólon já, a Tem que ter bateria. aquela radiografia, reforçar isso, né? Isso. Quando o endoscopista for fazer o procedimento, tem que ter a radiografia tempo real. Imediatamente né? antes. Isso. Imediatamente antes. Beleza. né? Então a gente tem as condutas de emergência de endoscopia, as de urgência, mas tem também a conduta que pode ser expectante, né? Onde a endoscopia não seria exatamente necessária, né? Exato. Então, assim, que são justamente essas situações onde a gente fica ansioso e tal, o que vai fazer. Então, se você tem um paciente que engoliu um objeto menor do que 2,5 centímetros de diâmetro, deixa aqui, né? E 6 centímetros de comprimento, seria uma moeda de 1 centavo, mais ou menos. Vamos supor. Não sei. Ela é pequenininha, assim. Não faz nada. A de R$1 é grande. A de R$1 é grande. Mas a de R$1, será que ela tem 2,5 de diâmetro? Acho que tem, Não, né? de diâmetro, não sei, mas ela é grande. Ela é grande, eu acho que ela tem grande. mais de 2,5 de diâmetro. Aham. Mas se for menor, vida que segue, deixa lá, a criança não tá sentindo nada, beijo, não precisa fazer Uma nada. dúvida que eu fiquei aqui agora, Lígia. Essa questão do tamanho, ela se relaciona também com o tamanho da criança? Por exemplo, pro lactente é tamanho tal ou não? Isso é padrão? Isso não está descrito no... Esse é um padrão. Isso não está descrito. Isso é um padrão. Isso é um padrão. Para todas as crianças. Para todas as crianças. Beleza. Esse é o padrão que eles Não. colocaram ali. Beleza, Tá? beleza. O que mais que você pode não fazer nada? Um corpo estranho que não elimina nenhuma substância tóxica. Então, né? Se não é uma bateria, vida que segue. Um plástico, vida que segue, né? E se aquela criança também nunca operou nada no trato gastrointestinal e não tem o risco de fazer uma obstrução. Então, esses pacientes você não vai fazer nada. Não tem nenhum estreitamento. Não tem nenhum né? estreitamento, então você não vai fazer Não tem nada. histórico de brida, não tem nada disso. Isso. Aí você pode ficar um pouco mais... Um pouco não, totalmente. Totalmente, Tá? tranquilo. Vamos colocar isso na nossa cabeça. Manda essa criança comer e vai embora pra casa. É isso. Não sem antes ligar pra Lígia, né? Pô, Lígia, olha só. Tem um paciente assim, assado. Não, gente, tenham segurança. Eu acho que eu posso mandar pra casa, mas eu queria falar com o gastro primeiro. Cara, tenham segurança, por favor. Não, porque às vezes é exatamente isso. É uma dúvida que a gente tem. Meu Deus, mas engoliu um negócio e não vai fazer nada. Não, o corpo vai mandar embora. Então não precisa Ou se seja, preocupar. o tamanho não é preocupante e não é nenhum objeto... Se não passar desse tamanho de 2,5 por 6, tá? Isso. Esse número vai ficar na nossa cabeça. 2,5 por 6, Isso pessoal. Isso aí. Joga na Mega Sena. Esse é o número mágico. Número mágico. Então, sendo desse tamanho menor que esse limite e não sendo nada preocupante como uma bateria, por exemplo, a gente... Ou alguma e coisa a criança não pontiaguda. está sintomática, ou isso. Aí a gente pode Aí relaxar. até dispensar o endoscopista. Agora, tem E uma a criança? situação A criança vai pra casa também. que a endoscopia seria necessária, mas pode ser completamente eletiva. Sim. Qual seria essa situação? E a sua querida moeda que tá parada no estômago e não sai de lá de jeito nenhum. Certo. Então, esse seria um exemplo, tá? Então, a remoção eletiva Ela é aquela não que sai, você... não anda nem pra frente, nem Não vai pra pra frente nem pra trás, não tá causando nenhum problema? Tá, vamos tirar. Tá. Ou então, se aquele objeto que tá presente lá, parado no estômago, ele começa a fazer a criança ficar sintomática. Acabou, vamos ter que tirar, tá? Então, essas seriam as situações. Então, aquele objeto que permanece no estômago por longos períodos e não vai embora por nada nesse mundo. Certo. A gente endoscopa, mas assim, endoscopa bem programado, Eletivo com internação eletiva, bonitinha e tal. Então, essas seriam essas situações. Por isso, gente, calma, tá? Eu não sou endoscopista, mas a gente recebe muito, né? Quando a gente conversa com os nossos colegas endoscopistas, que eles falam, gente, o povo tá desesperado, pelo amor de Deus, essa criança engoliu uma moeda há um mês. Tá com sintoma? Não tá. A gente acha estranho. Eu confesso que eu também acho esquisito. Mas não precisa sair correndo fazendo nada. Essa é a mensagem de ordem. O problema é a inflação, né? Tem que tirar logo a moeda. Tirou já não vale mais nada. Mas você chegou a pensar em fazer endoscopia em algum momento, né? Cheguei a pensar. Mas aí, o que aconteceu no final, Eles assim... foram andando de outra forma. Eu fui né? pra hepato, eu fui fazer patologia, sim, aí depois eu voltei pra gastro. Então eu falei, chegou uma hora que eu falei, não,
Já Se não um dia dá. você quiser, você pode. Eu não posso, mas eu não quero. Tanta gente fazendo bem, né? Poxa, Poxa, não precisa não. confio nos meus endoscopistas, né? Adoro eles. Muito bem, pessoal. Então, o nosso vídeo era para falar do momento da remoção endoscópica. Dúvidas? Encaminhem. Até a próxima. Tchau, gente.